Amém? Glória a Jesus. Gênesis capítulo 41, versículo 50. Irmãos, Provérbios vai dizer, porque de demandar um tempo maior também falando sobre esse assunto, Provérbios vai nos ensinar que nós não devemos remover os marcos que foram estabelecidos pelos nossos pais. São princípios que foram estabelecidos por Deus, e que se nós vivermos sem sombra de dúvidas, irmãos, sem sombra de dúvidas, se cumprirá todo o plano, todo o projeto, todo o propósito de Deus aqui na terra. Agora, em contrapartida, se eu quebro princípios, olha aqui para mim, em contrapartida, se eu quebro princípio hoje, pode ter certeza que amanhã esse princípio me quebra. Não quebre os princípios, não quebre. Em todas as áreas da sua vida. Nós vamos ver um outro hoje. Agora, não remova os marcos que foram estabelecidos pelos vossos pais, os princípios que foram estabelecidos pelo Senhor, não remova. Não caia no engano de Satanás. Amém? Gênesis capítulo 41, versículo 50. Glória a Jesus. Quem achou, diga glória a Deus. Amém? Esse é fácil, né? Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 50, capítulo 41, versículo 50 diz assim: antes de chegar o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Chamou José ao primogênito Manassés e disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Quem disse isso foi quem? José. E eu quero que você entenda isso. Quem disse isso foi José, não foi Deus. Quem disse isso foi José, e não Deus. Você vai entender por que eu estou falando isso. Ao segundo chamou Efraim e disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus me fez crescer ou prosperar na terra da minha aflição. Fecha os teus olhos um instante para deixar a sua Bíblia aberta. Ore ao Senhor neste momento. Fala para o Senhor: Senhor, o Senhor já falou comigo hoje. O Senhor já falou comigo, através dos louvores, no momento da consagração da oferta. Senhor, eu te peço, continue falando conosco, Senhor. Nos ensine nesta noite, Senhor. Nos ensine através da tua palavra, ó Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Fale conosco. Amém e amém. Quem era José? José, ele era filho de Jacó com Raquel. Jacó, ele casou-se com Lia e casou-se com Raquel. Bem que não estava muito nos planos dele casar com Lia, mas Labão, enganador, enganou ele, ele teve que casar com as duas. E a Bíblia diz que Jacó amava Raquel e não Lia. Ele era analfabeto. Brincadeira. Ele amava Raquel, mas não amava Lia. E ele meio que desprezava Lia e ficava mais com Raquel. E por causa disso, a Bíblia diz que Deus fez com que Raquel não tivesse filhos, e em contrapartida Lia teve muitos filhos, e ficou aquela briga entre elas, e Raquel, por não ter filhos, decide pegar a sua concubina, dar para Jacó, para que Jacó tivesse filhos com ela, e os filhos ali, entre aspas, seria dela. Aí Lia, quando vê aquilo, pega a outra concubina, só Jesus na causa, né? Mas aí, depois de muitos anos, Jacó até meio velho, mais idoso,
Deus resolve abrir a madre de Raquel, e ela engravida, e vem José. José agora filho de Jacó, com aquela que ele sempre amou, com aquela que ele trabalhou 14 anos por ela, e esses 14 anos, a Bíblia diz que ele amava tanto que foi como dias para ele. E agora veio José, e ele amava José, irmãos, amava José de uma forma muito especial, e deixava isso muito claro. Depois de José veio Benjamim, também de Raquel, e no nascimento de Benjamim, Raquel vai e morre. Jacó amava José, e fazia questão de mostrar isso para todos os filhos. Tanto é que a Bíblia diz que ele faz uma túnica de 7 cores e coloca sobre José, e dá a José uma responsabilidade. E aqui eu já vejo, irmãos, na verdade Jacó apontando José para o verdadeiro propósito de Deus na sua vida. E é responsabilidade nossa, pais, apontarmos os nossos filhos, pois a Bíblia diz que os nossos filhos são como flecha na aljava do valente. Cabe aos pais apontar, e esta capa, essa túnica, na verdade, o diferenciava dos outros. Por quê? Porque Jacó o colocou como coordenador, colocou como observador do trabalho dos outros irmãos. O trabalho de José era esse: está sempre observando como era que os outros irmãos estavam trabalhando. Jacó colocou José como líder dos seus irmãos. José, que era um dos mais novos ali, e aquilo causou uma ira nos irmãos. Os irmãos ficaram indignados: como é que pode papai dar uma túnica para ele, colocar ele para observar a gente? E ali os seus irmãos tinham muita raiva dele, e essa raiva aumentou num dia em que José teve um sonho. E nesse sonho ele diz que ele estava no campo junto com os irmãos, até aí tudo bem, só que aí ele fazia um feixe de trigo, e os irmãos também faziam os outros, e de repente o feixe dele ficava no centro, e os outros dos irmãos se curvavam. Quando ele disse aquilo, os irmãos: ei, você quer dizer que nós vamos servir você? Você quer dizer que nós vamos ter que nos curvar diante de você, e nós vamos servir você? Aquele sonho fez com que os irmãos ficassem mais indignados. Ele teve outro sonho também, com o sol e a lua e as estrelas e tudo se curvando diante dele, e ali até Jacó entendeu, e os irmãos ficaram indignados, ao ponto, irmãos, de desejarem a morte de José. E num determinado dia, os irmãos de José haviam saído para levar as ovelhas para pastarem, e eles eram como nômades, andavam por muitos lugares, acabava a comida aqui, eles tinham que caminhar para outro lugar, procurando pasto para as ovelhas. E Jacó chega para José e diz o seguinte: José, pega aí sua capa, como se dissesse, pega aí o seu capacete branco, né? O capacete branco na usina aí é o gerente, é o que delega, é o que... Então todo mundo chega de capacete branco, quase que bate continência, né? Quase isso, né, Léo? E aí, lá sai José para encontrar os irmãos e ver como é que eles estavam. E José chega num determinado lugar que até então eles haviam dito que estariam, e eles já haviam saído, e ele pergunta o moço daquele lugar: por acaso você viu alguns pastores de ovelhas aí? Aí ele disse: olha, eles estiveram aqui, mas já pegaram todas as ovelhas e foram nessa direção. José pega, como um jovem que obedecia e honrava o seu pai, vai de encontro para procurar saber como os irmãos estavam e como é que estavam todos os bens. E agora, chegando perto, irmãos, os irmãos veem de longe a José, e quando eles veem José se aproximando, eles disseram: lá vem o sonhador, lá vem aquele sonhador que tem falado que vai governar sobre nós, que tem falado que nós vamos ter que nos curvar. Nós vamos matar ele agora.
E ali, quando eles decidiram matar José, a Bíblia diz que Rubem, o irmão mais velho, vendo a fúria dos irmãos e pensando no seu coração: não, eu preciso dar um jeito de proteger o menino e levar ele de volta para o pai. Ele decide: ei, vamos fazer o seguinte, não matem o menino não, não matem ele não, vamos jogar ele aqui numa cisterna, deixa ele aí na cisterna. A intenção dele era proteger. Naquele momento José já estava experimentando um livramento da parte de Deus, porque senão naquele instante ele já teria sido morto. Rubem sai, deixa o menino no poço, pensando: depois que todo mundo se acalmar, depois que todo mundo estiver mais tranquilo, a gente vem, vou pegar o menino, vou levar para o pai em segurança e beleza, acabou. E ninguém vai ser culpado pelo sangue dele. Só que aí, de repente, vem passando uma caravana de ismaelitas, de negociantes. Aí Judá, fala comigo, Judá, fala comigo mais forte, Judá. Judá, ele tem uma ideia. Gente, para que nós vamos matar José? A gente matando ele, a gente não vai ganhar nada com isso. Vamos fazer o seguinte, vamos vendê-lo para os ismaelitas, porque vendendo vai ser como se ele tivesse morrido, que ele vai ser levado para outra terra e vai ser vendido como escravo e nunca mais vai voltar, porque ser vendido como escravo naquela época era como se estivesse decretado morto-vivo, alguém que não vai voltar mais, e a gente ainda ganha um troco. E a Bíblia diz que assim eles fizeram, e José ouviu isso, sem sombra de dúvida. Pegaram José, talvez pensando que seria livre agora, talvez pensando, não, ele é vendido e levado para o Egito. E quando ele chega no Egito, a Bíblia diz que ele é vendido a Potifar. Capítulo 39. José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó. Capítulo 39, volta algumas folhinhas, versículo 1. José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que eu tinha levado para lá. Capítulo 2, versículo 2. O Senhor estava com José. Eu acho isso aqui tremendo. O Senhor estava com José. O Senhor não o abandonou em meio à prova. O Senhor não o abandonou em meio à luta. O Senhor não o abandonou em meio à adversidade. E eu quero que você receba essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Talvez você aqui nesta noite, entrou aqui nesta noite, você que está vendo em casa, esteja passando por um momento difícil na sua vida que você não está entendendo nada. E talvez esse momento que você está vivendo veio até mesmo depois de você receber uma palavra profética, uma promessa da parte de Deus. E você está vivendo um momento de tribulação tão grande, um momento de angústia tão grande, está passando por um caminho que você não está entendendo e nem percebendo nada, e até mesmo achando que Deus te abandonou. Do mesmo jeito que o Senhor era com José, o Senhor também é com você. O bom pastor ainda está guiando, ainda está cuidando, ainda está zelando. Deus nunca abandonou José, assim como Deus nunca me abandonou e nunca vai me abandonar e nunca vai te abandonar. E o Senhor estava com José, era o Senhor a todo tempo guardando, protegendo e livrando. Entenda isso. A presença do Senhor não nos livra de passar por momentos difíceis. A presença do Senhor conosco não nos livra de passarmos por momentos de dificuldades, de momentos até de questionamentos espirituais. Não, a presença do Senhor não nos livra de passar por momentos como esse, mas Ele nos livra em meio a esses momentos, não permitindo que esses momentos nos matem, porque as promessas ainda não foram cumpridas. Ele está conosco, nos guardando. E o Senhor era com ele. E agora José ali na casa de Potifar, irmãos, a Bíblia diz que tudo que ele tocava a mão prosperava. Pense num escravo diferenciado, porque José, sem sombra de dúvida, tinha a mentalidade que todo cristão deve ter.
Que mentalidade? A mentalidade que seja onde eu estiver, eu não trabalho para outra pessoa a não ser o meu Deus, eu trabalho para o meu Deus, eu trabalho para o meu Senhor. José ali, ele não trabalhava simplesmente para Potifar, ele fazia tudo que vinha às suas mãos, tudo que vier às suas mãos, faça de todo o coração, conforme as suas forças, dê o seu melhor. E ali, irmãos, tudo que ele tocava abençoado era, ao ponto de Potifar ver ele assim: cara, você é diferenciado demais, você vai, debaixo aqui da minha casa é você, debaixo de mim aqui na minha casa é você. Ele deu o governo de toda a casa para José, e José estava ali, trabalhando, até que um dia, irmão, desperta na mulher de Potifar um desejo, desperta na mulher de Potifar, inspirada sem sombra de dúvida por Satanás, para tentar derrubar o homem de Deus, para tentar, irmãos, porque só tem uma coisa, que tem, luta não tem esse poder, tribulação não tem esse poder, mas se dermos lugar para o diabo, ele vem e destrói, ele aniquila, ele acaba com os planos e com os projetos. Essa é a ideia dele, os planos e os projetos de Deus. Quando a mulher tenta, a Bíblia diz que por muitos dias ela o cercou, ela tentou de todo jeito e ele sempre fugia, mas teve um dia que Potifar saiu de casa, e agora José estava administrando a casa, e estava só ele e a mulher dentro de casa, e aqui foi um erro que José cometeu, talvez por sua inocência. Sabe qual foi o erro que José cometeu? O erro de permanecer no mesmo ambiente com aquela mulher, sozinho, que já o cercava, o rondava há muito tempo. Talvez por imaturidade. Aqui eu aprendo, irmãos, olha aqui para mim, homem de Deus, mulher de Deus, vigie. Homem de Deus e mulher de Deus que vigia, homem casado, não dá carona para a mulher, se a sua esposa não estiver junto. Mulher casada, mulher que é de Deus, que vigia, que zela pelo seu nome, que zela pelo nome de Deus, não dá carona a homem, se o seu esposo não estiver junto. Não fique em um ambiente sozinho com o sexo oposto de forma alguma, para não dar margem, para não dar oportunidade. Eu não estou dizendo que você vai cair nisso não, mas tome cuidado se não cai. Eu estou dizendo até mesmo para que o diabo não arme um laço e derrube o seu nome, envergonhe o seu nome, destrua o seu casamento, destrua o seu lar, e até mesmo com isso destrua os planos e os projetos que Deus tem para a sua vida. Vigia. Homem não faz visita, homem não faz visita para mulher, mulher não faz visita para homem, a não ser que esteja com o esposo ou com a esposa. A mulher tentou pegar ele, a mulher veio e voou em cima dele. Hoje eu te pego, hoje você não foge de mim. A Bíblia diz que José conseguiu escapar, mas a capa dele ficou do mesmo jeito, irmãos, que os irmãos pegaram a capa de José ali, ensanguentaram e mostraram para o pai. Agora de novo, o diabo tentando roubar a capa, ou seja, a promessa, o plano, o projeto, a unção que repousava sobre a vida dele. Vai e pega, ele corre. Só que mulher ferida, irmão. Mulher ferida, não precisa nem do diabo, muita coisa, já está ferida, magoada. Quando ela percebe que José fugiu, e que aquela ali, ela não tinha poder sobre a vida dele, ela com a capa, ela dá um grito, desesperado, e um grito de pedindo socorro.
E vieram os empregados correndo, e ela vai e diz o seguinte: olha, José tentou me violentar, José tentou me pegar à força. E aí, palavra de quem que prevalece? Sozinho os dois. Você está entendendo dos laços que Deus quer nos livrar? Dos laços que o diabo muitas vezes está armando para nós, e muitas vezes cai por não vigiar. Potifar chega, ela conta a história, José não tinha argumento, Potifar vai e prende José. E agora José, capítulo 39, versículo 20. Então o Senhor de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar em que os presos do rei estavam presos. Mas enquanto José ficou preso, o Senhor era com ele. Fala para o irmão que está do seu lado: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo, o Senhor não te abandona. Agora José está preso, mesmo correto, mesmo certo, mesmo mantendo a sua integridade. Vem sobre ele agora novamente um castigo que ele não merecia. Mas o Senhor era com ele, o guardando, o livrando. Sabe por que o Senhor era com ele? Irmãos, porque esse crime de José, ele merecia a morte, ainda mais sendo escravo, que não tem valor algum. Um escravo ter se levantado contra a esposa do seu senhor, a pena era a morte, a aniquilação imediata. Mas o Senhor era com ele guardando, o Senhor era com ele livrando, o Senhor era com ele protegendo, o Senhor era com ele, mesmo que na cabecinha dele talvez ele pensava: que deserto é esse? Quando parecia que estava melhorando, quando parecia que as coisas iam caminhar, aí agora me acontece isso de novo. Oh glória! Olha essas vezes nossa história, né? Momentos da nossa vida. Mas lembre-se, Deus é contigo, e é a presença dele conosco, irmãos, que nos faz dizer e entender o que Paulo disse ao escrever aos Filipenses: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse eu posso todas as coisas naquele que me fortalece está dentro de que contexto? Eu sei estar bem, e eu sei estar mal. Eu sei estar preso, e eu sei estar livre. Eu sei estar com abundância, e eu sei passar pela escassez. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é que é a minha força em todos os momentos da minha vida. Irmãos, e sem sombra de dúvida, se não fosse o Senhor na nossa vida, nos fortalecendo, nos animando, nos sustentando, nos levantando, dizendo: vamos filho, vamos campeão, se prostra não. Se não fosse o Senhor, há muito nós já teríamos sido destruídos. Nunca duvide da presença de Deus com você, e nunca duvide do amor de Deus. Por mais que você esteja passando por um momento difícil que você não está entendendo, entenda: o Senhor continua sendo o seu bom pastor, e Ele está guiando a sua vida, e as promessas de Deus vão se cumprir. Permaneça firme. E agora ali na prisão, a Bíblia diz que os dois funcionários do faraó, um padeiro e um copeiro, de repente fizeram alguma coisa e são presos. E foi colocado para quem cuidar deles? José. E José cuidando daqueles homens ali. Um dia os dois tiveram um sonho, e todos os dois ficaram perturbados por causa do sonho. José chega e pergunta o que tinha acontecido. Eles falam do seu sonho, e José, vocês conhecem a história, revela o sonho. E segundo a revelação do sonho, iria ser perdoado em 3 dias, o outro em 3 dias seria morto. E assim aconteceu. E para aquele que seria perdoado e restituído o lugar que outrora ele tinha, José falou para ele assim: aqui, quando você estiver diante do rei, diante do faraó, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Daqui 3 dias você vai ser restituído. Daqui 3 dias o rei vai fazer uma festa, e ele vai chamar o seu nome e vai te colocar do lado dele para ser copeiro, uma pessoa de confiança dele. Você me conheceu aqui, você viu.
Eu sou um homem íntegro, eu sou um homem justo, eu sou um homem reto, eu estou aqui sem culpa nenhuma. Por favor, lembra-te de mim. E ele diz: beleza, pode contar comigo, não vou esquecer de forma alguma. Como que eu posso esquecer de alguém que fez um bem tão grande assim para mim? Só que quando ele foi liberto, a Bíblia diz que ele se esqueceu. Que princípio eu aprendo aqui, irmãos? Nunca faça nada esperando algo em troca do homem. Nunca. Tudo que vier para fazer, faça para o seu Senhor. Esperar a retribuição dos homens, irmãos, é sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, ser ferido, frustrado, decepcionado. José estava lá, poxa, o camarada foi restaurado e nada. Passou 1 ano, passou 2, irmãos. Mas uma coisa eu quero que você entenda: quando fazemos para o Senhor, o homem pode se esquecer, mas Deus jamais se esquece. Deus não deixa de retribuir, não deixa de fazer tudo o que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Nada, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Para com isso de dizer que não vai fazer mais o bem para os outros, porque se você só quebra a cara, continua fazendo o bem, porque cada um só oferece o que tem. Se você tem Deus, você continua fazendo o bem. Continua, para com ele. Vou parar de ser bobo. A gente vê algumas passagens: vou parar de ser bobo, porque a gente só quebra a cara. É porque você ainda está colocando as expectativas do homem. É porque você faz com a intenção de receber aplausos ou receber retribuição do homem. Não. Nós precisamos fazer para Deus, porque para Deus é líquido e certo, irmãos, líquido e certo. Ao seu tempo Ele recompensará. Ao seu tempo. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Fica tranquilo. Esse é um princípio que, principalmente quem é líder na igreja, quem é pastor na igreja, não faça nada esperando retribuição do homem. Vocês que estão sendo levantados para o ministério, já guarda essa palavra. Daqui uns 10, 15 anos você vai dizer: meu pastor já me ensinava, não espere retribuição dos homens, porque se você esperar, você vai quebrar a cara, vai ter um ministério frustrado, fracassado. Por quê? Porque você vai acabar morrendo esperando do homem. Não, tudo vem de Deus. Eu faço para Deus, eu faço para o Senhor, faço para o Senhor. Deus não esquece, o homem esquece. Amém. Pastor, por que você fala isso? Irmãos, você recebe na igreja pessoas arrebentadas. Você recebe na igreja pessoas completamente destruídas, casamentos, vidas, que ninguém dava mais importância ao pastor, e o pastor foi chamado para isso. Ele dá o ombro, ele cuida, tira os carrapichos, ele limpa. Tudo pelo Senhor. É o Senhor quem faz. Aí muitas vezes, quando está tudo bem, quando está tudo beleza, agora está de vento em polpa, tchau. Não preciso mais do pastor, não preciso mais da igreja. Na verdade, essa igreja não está no meu nível. Você acredita que você consegue escutar coisas desse tipo? De pessoa que chegou só o bagaço, como dizer, só o pó da rabiola. Aí Deus vem, tira o camarada do pó, isso é Deus, tira o homem, e usa quem? Usa os pequenininhos. Aí tira o homem do pó, faz assentar. Aí quando começa, eu vou para uma igreja de centro, eu vou para uma igreja de um nível um pouco mais, porque essa igreja não está no meu nível. Gente, a gente escuta de tudo nessa vida. José, como José nos ensina, 2 anos. O camarada se esqueceu, mas Deus não se esquece. Aí Deus vai lá no faraó, o
próprio Deus. José falou assim: fala para Faraó. Aí Deus está dizendo: José, não precisa não, pode deixar que eu mesmo vou falar, porque é eu que cuido, eu é que zelo, eu é que faço na sua vida. Aí Deus dá um sonho para Faraó, e depois dá outro sonho para Faraó. Faraó fica completamente perturbado, e depois que ele fica perturbado, ele chama os seus magos, ele chama seus adivinhos e diz: olha, eu tive 2 sonhos, e esse sonho foi muito real, e eu estou incomodado, eu preciso de alguém que me revele, que me fale o que significa. Aí o que acontece? O copeiro se lembra: ai meu Deus, Faraó, eu estava preso lá, e aí tinha um camarada lá, eu acho que era José o nome dele, e nós tivemos um sonho, ele revelou, ele vai revelar esse sonho porque ele tem um espírito dos deuses. E aí o Faraó manda chamar José. Glória a Jesus. Sabe quanto tempo do dia que José foi vendido até o dia desse encontro com o Faraó? Sabe quantos anos se passaram? 13 anos. 13 anos de escravidão. 13 anos. Boa parte desses anos agora como preso. Só no mínimo 2 anos, que foi os 2 anos que o copeiro se esqueceu, teve mais anos para trás. Aí o Faraó manda que desce um banho nele, manda tirar aquelas vestes sujas, colocar vestes novas. Não é isso que Deus faz com a gente? Tira os trapos de imundícia e nos dá vestes de louvor. Aleluia. Manda tirar a barba, e agora você vai se apresentar diante da maior autoridade do Egito. Quando chega diante de Faraó, Faraó conta para ele o sonho, e ele diz: meu senhor, os 2 sonhos têm o mesmo significado, e você teve 2 sonhos porque demonstra a urgência, a eminência que está em Deus para fazer isso. Esses 7 anos que você viu primeiro, vão ser 7 anos de prosperidade. Vai ser 7 anos que a terra vai produzir como nunca. A terra vai produzir como nunca. Vai ser ano de fartura. Só que depois desses 7 anos também vai haver 7 anos de seca, como nunca se viu na terra. Nem orvalho vai cair, de tão seco, vai haver fome para todo lugar. Então Faraó, Deus te deu este sonho, para quê? Para que você nos 7 anos agora de bênção, nos 7 anos de prosperidade, nos 7 anos de fartura, você administre, escolha pessoas que tenham a sabedoria para administrar e guardar boa parte desses alimentos, para que quando vier os 7 anos de escassez, ninguém sofra, tem alimento com abundância. Aqui José nos ensina algo, irmãos. Tempo de economizar, e como nós erramos nisso. Meu Deus, Jesus me dê a graça, me ajude. Como nós erramos nesse princípio. Tempo de economizar e guardar é tempo de fartura. É quando as vacas estão gordas que nós devemos separar uma parte e guardar. O grande problema é que a maioria de nós começa outra parte, só lembra de economizar quando o cartão já estourou, só lembra de economizar quando o emprego já se foi, quando não tem mais. Aí começa a ter que enxugar aqui, ter que enxugar ali, e não tem mais o que enxugar, irmão, já torceu tudo. Então José nos ensina esse princípio, que Deus derrama essa graça, essa sabedoria para todos, em nome de Jesus. Economizar no tempo de fartura. E aí o Faraó vai dizer assim: mas quem poderá ser? Aí José vai dizer assim: olha, separe um homem que tenha sabedoria. O Faraó: mas não há outra pessoa? Você será esse homem. Ele tira o seu anel, coloca o anel no dedo de José e diz para José: José, abaixo de mim você manda no Egito.
você só vai ter que se submeter a mim, o resto você vai mandar no Egito, e faça tudo conforme você disse aí. E outra coisa, José, esse projeto é um projeto muito grande e importante, e eu estou vendo agora que você já é um homem maduro, então esse projeto é bom que você tenha uma companheira idônea, é bom que você tenha alguém do seu lado. Não, você vai casar, em nome de Jesus. Os solteiros aí recebem essa bênção. Ele vai separar. Então o camarada, irmãos, 13 anos de escravidão, 13 anos, boa parte dele agora preso, num de repente, e já recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus não tem dificuldade nenhuma para trazer à existência o que não existe, para abençoar os seus, para cumprir um plano e um propósito que veio dele. Num de repente Deus muda a história. Foi num de repente, irmão, numa noite de sono e de insônia, logo depois que o faraó teve, a vida de José mudou. Eu não sei como vai ser, mas em nome de Jesus, na sua vida também, o de repente de Deus vai acontecer. Uau! E agora José, irmãos, escravo, preso, livre, agora livre, governador e líder, e agora casado também, aleluia! O homem que fugiu da prostituição, que fugiu do adultério, agora casado, abençoado, lacrou, maravilha! E a Bíblia diz que vieram 7 anos de fartura. Irmãos, 7 anos de bênção. Imagina. Primeiro, José governando, liderando, administrando, como ele sempre fez, desde lá de quando seu pai colocou a capa, apontando que ele já seria líder, na casa de Potifar, e agora no governo do Egito. E aqui entra: seja fiel no pouco, que sobre o muito Deus te colocará. Se José não fosse fiel lá no início com o seu pai, fazendo o que o seu pai mandava, jamais ele chegaria aonde ele estava agora. Seja fiel hoje naquilo que Deus está confiando a você. Faça o seu melhor, se dedique, se entregue. Então agora acontecendo 7 anos, e nesses 7 anos, irmãos, de fartura, aí a Bíblia diz que nesses 7 anos José teve 2 filhos, e o primeiro filho ele colocou o nome de quê? Manassés. E ele colocou o nome de Manassés, porque o nome de Manassés tem esse significado: Deus me fez esquecer de todo o trabalho e de toda a casa do meu pai. E aqui eu falo, peraí, e depois veio Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha adversidade, ok, beleza. Mas espera aí, José, como se Deus estivesse dizendo para ele: José, você está dizendo que eu fiz você se esquecer da sua família? Eu não. Você não entendeu ainda o propósito desta promessa na sua vida. José, irmãos, abaixo do rei, abaixo de Faraó, ele quem mandava. José, ele poderia muito bem, como autoridade maior ali no Egito, procurar saber onde estavam os seus, procurar saber onde estavam os seus irmãos, procurar saber onde é que estavam os seus pais. Mas José, mesmo livre, e entenda isso, ele ainda se encontrava escravo. Mesmo livre, ele ainda se encontrava escravo, e por ele se encontrar escravo, ele não conseguia entender, não conseguia ver o verdadeiro propósito dele se encontrar naquela situação como o maior líder, como um governador, como autoridade máxima. Esta promessa não era um fim em si mesmo, era apenas um meio. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O fato de Deus colocá-lo como um governador não era o fim em si mesmo, era apenas um meio pelo qual Deus cumpriria o seu propósito.
Tudo que Deus faz da nossa vida, de nos tirar do pó, nos colocar na mesa de príncipe, de nos abençoar, de nos fazer prosperar, de nos fazer conquistar lugares altos, seja o que for, não é o fim, são apenas meios. E se nós não entendermos isso, nós nos tornamos escravos daquilo que Deus nos deu e não vivemos o propósito de Deus, que é muito maior do que as suas promessas. Ele poderia ter buscado os seus pais, o seu pai, procurado saber. Ele sabia que toda a terra ia passar por uma seca. Mas José, mesmo sendo um homem íntegro, mesmo sendo um homem que abriu mão de muitas coisas, ele trazia no seu coração feridas. Ele trazia no seu coração mágoas, ressentimentos, que para de certa forma, aquilo não doer mais, eu vou me esquecer disso. Eu vou me esquecer. E perdoar não é esquecer. Deus tinha um plano. Deus já havia falado para Abraão. Deus tinha um propósito. Olha, o seu povo, a sua descendência, vai ser levada para o Egito, e ali permanecerão 430 anos ali, vão viver um tempo escravos e dominados, mas quando saírem, vai sair uma grande nação, um povo poderosíssimo na terra, para cumprir o propósito de fazer-me conhecido em toda a terra. Então Deus coloca José como governador, para quê? Para que toda a sua casa, ele e toda a família, todos os seus, fossem salvos e vivessem um propósito de Deus. Mas ele dizendo: Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Deus está dizendo: eu não, isso aí é você. Deus me fez esquecer do meu pai. Isso aí é você. Deus me fez esquecer dos meus irmãos, porque que eles fizeram comigo, me traíram, me venderam, fizeram. Isso aí é você, não vem dizer que sou eu. Fala para o irmão que está do seu lado assim: Deus não se esquece. Se tem coisas, olha aqui para mim, se tem coisas que não foram tratadas lá atrás, Deus vai trazer na sua frente para ser tratado hoje. Passaram 7 anos, José nadando de braçada, irmão, e quando começou a seca, aí foi que José se tornou mais poderoso ainda, porque ele começou a negociar. Enquanto ninguém tinha nada, José tinha estoque. Ele conseguiu comprar todas as terras próximas a preço de alimento, de comida. O povo com fome, ele dizia: vou vender, mas eu não tenho mais nada, não tenho mais. Bom, então me dá as terras. Ele fez com que o Egito se tornasse maior ainda e mais poderoso, porque em tempo de abundância ele guardou, no tempo de crise ele só administrou e negociou. A quem tem, mais lhe será dado, não é isso que a Bíblia diz? Só que aí, num dia, e aqui eu quero falar um pouquinho com vocês. Lá estava José administrando, e chegaram 10 homens. E quando José viu aqueles 10 homens, a Bíblia diz que ele o conheceu. Ele os reconheceu. Irmão, veio à tona tudo. Naquela hora veio à tona, sem sombra de dúvidas, veio à tona o ter sido vendido. Naquela hora veio à tona as palavras que os seus irmãos disseram. Naquela hora veio à tona o viver como escravo muito tempo. Naquela hora veio à tona o estar preso novamente, tudo por causa dele. Veio um pensamento: esses camaradas me privaram de estar com meu pai, de estar com os meus. E a Bíblia diz, Gênesis 42, versículo 6, versículo 7,
Vendo José os seus irmãos, reconheceu-os, mas comportou-se como estranho para com eles. Falou-lhes asperamente e perguntou-lhes de onde vindes. Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vós sois espias. Quando ele se lembra do sonho, que eles se curvavam, irmãos, a maior prova que José passou não foi ser jogado no poço, a maior prova que José passou não foi ser vendido por Potifar, a maior prova que José passou não foi ser caluniado e ser preso por um crime que não cometeu, a maior prova dele não foi ser esquecido por alguém que ele ajudou, a maior prova que José passou estava agora aqui, quando ele tinha em suas mãos todo o poder, toda a autoridade, e ali se cumprindo a palavra, e os seus irmãos se curvando, e ele tinha autoridade para acabar, para aniquilar, para matar, e ele agiu com eles asperamente. E quando se lembrou do sonho, a primeira atitude dele foi dizer: vocês são espiões. Porque a visão que ele tinha dos seus irmãos era essa: vocês são homens que se disfarçam de pessoas boas, mas vocês entram, vocês matam, vocês destroem. Ele chama os seus irmãos de espias ali, agora, com toda a oportunidade para acabar com eles. E você quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ele. José ficou agora com aquela luta interior, aquele sentimento tudo aflorando, coisas que ele achou que tinha se esquecido, mas Deus trouxe à tona para dizer: ainda está vivo e precisa ser tratado, ainda está vivo e precisa ser trabalhado. E até aqui, irmãos, até aqui José não entendia, e não entendia ainda o verdadeiro propósito. Ele viu uma promessa se cumprindo, mas não entendia o propósito. Tanto é que a Bíblia diz que ele mandou prender os seus irmãos. Não adianta a gente querer enfeitar e dizer que ele estava fazendo um teatro. Não, irmão, ele estava numa luta. Mandou prender os seus irmãos. E mandou prender por quantos dias? Mandou prender por quantos dias? Olha aqui para mim, 3 dias. Vou te dar uma chave aí. Todas as vezes que você lê na Bíblia e tiver uma frase relacionada a 3 dias, esses 3 dias aponta para aquele que morreu e ao 3º dia ressuscitou. Foi 3 dias José pensando: o que eu vou fazer com eles? Mas quem olha pela sua própria ótica, pensa em prender, pensa em matar, pensa em destruir, pensa em fazer justiça com as próprias mãos. Mas José, olhando pela ótica da cruz, ele tem uma outra visão. Olhando pela ótica de Jesus, nós temos uma outra visão. Depois dos 3 dias, José, ainda ali naquela luta, ele diz: olha, para vocês me provarem que não são espiões, eu quero que vai ficar só um aqui, vai ficar preso. Vocês vão voltar para a terra de vocês, mas eu quero que vocês tragam Benjamim, que era o irmão dele, de pai e mãe. Vocês vão trazer Benjamim. E assim é feito. José manda colocar mantimento para eles levarem, e manda colocar o dinheiro que eles haviam pagado também ali dentro, e eles voltam para a sua terra. E depois, quando chegam na casa de Jacó, eles dizem, e Jacó pergunta: cadê Simeão? Pai, aconteceu algo. O moço do Egito, o governador do Egito, ele nos tratou asperamente, disse que a gente era espia, e a gente disse que não era espia.
E nós falamos que éramos filhos de um pai que tinha 12 e que um já havia morrido, mas tinha um pequeno em casa. E ele mandou, disse que para provar que a gente não é espia, nós tínhamos que voltar com Benjamim. O que Jacó diz? Benjamim não. Não. José já foi tirado. Simeão também, porque na cabeça de Jacó agora Simeão tinha ficado preso, não seria mais livre. Eu não vou levar, não vou permitir que Benjamim vá, porque se Benjamim for e ele morrer, eu tenho certeza que eu também morrerei. E ali fica aquela luta, e os pais, mas o moço disse que nós não podíamos voltar sem ele, e até ter os alimentos, enquanto eles tinham alimento, eles permaneceram, mas quando acabou não teve jeito. Aí Jacó vai e libera Benjamim, mas libera depois de tanto eles dizerem, e Judá dá a palavra: pai, nós vamos trazer o menino de volta. Irmãos, eles vêm, e esse tempo, é tempo mais ou menos de 1 ano, foi o tempo em que eles comeram alimento juntamente com os seus, demorou bastante tempo, não foi coisa de um dia para o outro. Aí eles voltam, quando eles voltam, lá estava José, e ele vê o seu irmão, Benjamim, e agora, ele libera, não se revela, ele libera os seus de novo, mas com algo. Coloca a minha taça nos mantimentos do mais novo. Talvez no coração ele ainda pensava: eu não vou matar eles, não vou fazer mal para eles não, mas eu vou deixar Benjamim comigo. Benjamim vai ficar comigo aqui, meu irmão, e os outros deixa para lá. Quando os oficiais vão de encontro e dizem: olha, vocês roubaram a taça do meu senhor, e eles disseram: não, nós não fizemos isso, pode pegar, pode abrir nossas bagagens, na bagagem que você encontrar essa taça, você pode matar. Não, aí abre as bagagens de todo mundo, não encontra. Na hora que encontra de Benjamim, eles se desesperam. Aí ele diz: não, nós vamos voltar todo mundo. Ele vai: não, é só o pequeno. Não, nós vamos voltar todo mundo. E quando levam diante de José, irmãos, aqui acontece algo lindo, tremendo, e é aqui que muda toda a história. Tira um pouquinho minha cabeça, está doendo. Quando chegam diante, aí José vai e diz: por que vocês me roubaram? Agora o mais novo vai ficar. E ele diz: não, meu senhor, não, o mais novo vai ficar, e vocês estão liberados, vocês podem ir. Foi ele que pegou, vocês estão liberados. Aí se levanta um dos irmãos. Quem? Judá. Judá, naquele momento, ele se aproxima de José e diz para José: meu senhor, me permita falar contigo. O meu pai não queria que Benjamim viesse, é o filho da sua velhice, e eu dei minha palavra que Benjamim voltaria, e eu não posso permitir que Benjamim fique aqui e eu volte, porque eu não vou aguentar. Meu pai já perdeu o irmão dele mais velho, e eu tenho certeza que se eu voltar sem Benjamim, ele vai morrer, e eu não suportaria ver meu pai descendo à sepultura em tristeza. Naquele momento, irmãos, Judá, sem perceber, ele estava reconciliando consigo mesmo, reconciliando-se com Deus, reconciliando com o seu pai, tentando de alguma forma se redimir do que ele havia feito com José. E é nesse momento que Judá fala para José: olha, não faça isso, vamos fazer o seguinte, permita que eu fique no lugar dele.
e ele volte, e meu pai não morra de tristeza por causa dele. Irmãos, é nessa hora, José, ele se derrama, ele dá um grito, e esse grito é um grito de libertação, porque sem perceber ali, Judá estava quebrando os grilhões que aprisionavam José ainda da angústia. Talvez José lembrava da voz de Judá dizendo: vende ele, foi Judá. Mas esse mesmo Judá agora estava dizendo: não, eu fico como escravo no lugar dele, eu fico no lugar dele. É nessa hora que José dá um grito e chora, pede para que todos saiam todos os empregados, fiquem só nós aqui. E ali ele diz: eu sou José, o irmão de vocês. E agora, irmãos, com as cadeias quebradas, porque a falta de perdão é andar aprisionado, os seus olhos são abertos para entender o propósito. A promessa era fazer o governador. O propósito é para que toda a família dele fosse salva, e fosse protegida, e fosse resgatada por ele. Mas enquanto o perdão não fora liberado, o propósito não acontecia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Está na hora de você liberar o perdão verdadeiramente para quem lhe traiu. Está na hora de você liberar o perdão para quem te apunhalou, para quem te vendeu, para quem se esqueceu de você. Está na hora disso. Libere o perdão em nome de Jesus, porque o propósito de Deus só vai se cumprir. Ele vai dizer para os seus irmãos: olha, eu sou José, mas não precisam ficar com medo. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer: eu sou José, se aproxime, venham cá. A falta de perdão nos afasta, mas o perdão nos aproxima, religa, restaura. E está na hora de você restaurar o relacionamento com seu pai, está na hora de você restaurar o relacionamento com a sua mãe, está na hora de você restaurar o relacionamento com seu filho, com a sua filha. Está na hora de ser restaurados os relacionamentos. Deus tem um plano, Deus tem um projeto. José achava: Deus me fez esquecer da família, da casa do meu pai. E Deus estava dizendo: José, não foi eu, porque meu plano é ser salvo, tu e a tua casa, a tua família. E José libera a palavra: olha, não se preocupe. Agora eu entendo. Deus não me fez governador para eu ser grande. Deus não me fez governador para eu ser um grande líder. Deus não me deu posses, Deus não me deu bênçãos para dizer que eu sou rico. Deus me enviou para cá para a salvação de todos vocês. Tudo isso é para servir a um propósito. Feche os teus olhos um instante. Quem foi que se arriscou da sua agenda, irmão? E eu estou falando principalmente da sua casa. Quem foi que se arriscou da sua agenda? Quem foi que você pegou uma borracha e apagou do seu coração aí? Porque ele feriu, porque ele magoou, porque te abandonou, porque te deixou. Talvez no momento que você mais precisava, no momento que você mais necessitava. E por causa disso hoje você é uma pessoa fria. Uma pessoa que quando vê, trata como se nem conhecesse. Ou quando trata asperamente, só esperando uma oportunidade para se vingar. Enquanto esse sentimento existir, os propósitos de Deus não podem se concretizar. Libere o perdão em nome de Jesus.
Libere o perdão, abra o seu coração hoje. Libere o perdão verdadeiramente. Libere o perdão. O plano e o propósito de Deus é você e toda a sua casa, você e toda a sua família, seu pai, seu irmão. Ei, em nome de Jesus, você que é cristão, salve em Cristo Jesus, passe pela cruz, lembre-se que Jesus morreu e ressuscitou, e Ele nos perdoou, e se Ele nos perdoou, nós também podemos perdoar. Ei, através da cruz nós podemos. Você não conversa com o seu irmão, você não conversa com a sua irmã, você está aqui nessa noite, você não conversa com a sua própria irmã. Você que está nos assistindo, essa palavra é para você. Restaure os relacionamentos. Restaure. Estamos vivendo tempos difíceis, e você tem vivido o melhor de Deus, você tem desfrutado de coisas em Deus, e não deixe que esse sentimento prive os seus de viverem isso também, em nome de Jesus. Não permita que esse sentimento prive pessoas que no fundo você ama. Essa mágoa e essa tristeza está só tentando apagar um sentimento que ainda existe aí, mas não deixe isso morrer. Libere o perdão. Senhor Deus, eu oro ao Senhor nesta noite, ó Pai, pedindo ao Senhor, ó Deus, que verdadeiramente possamos entender que tudo que o Senhor faz por nós, existe um propósito, Senhor, muito maior do que conquistas e realizações. As conquistas e realizações são apenas meios pelos quais o Senhor usa para que possamos viver o propósito do Senhor. Eu oro ao Senhor, ó Deus, que sentimentos que vieram por causa, meu Pai, de traições, de esquecimentos, de mágoas, Senhor, de atritos, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo passe sobre nós, o Teu sangue passe sobre todos nós, sobre os nossos corações, lavando, purificando, tirando, Senhor, tudo aquilo que possa impedir os propósitos do Senhor de se cumprirem. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, porque livres, libertos desse ressentimento, nós vamos viver o que a palavra de Deus diz. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E quando falamos de inimigo, estamos falando daqueles que nos ferem. Livres nós vamos poder fazer como José fez depois desse tratamento, irmãos. José não despediu. José disse: agora eu quero que vocês venham para cá. E as melhores terras, vocês me venderam, mas eu vou retribuir, porque cada um só dá o que tem, só pode dar o que tem. Eu vou retribuir para vocês o seguinte: vocês vão ficar nas melhores terras. Aleluia, que coisa tremenda, hein? Vai lá e busca o papai, busca todas as suas esposas, todos os filhos, traz todo mundo, porque vai ter mais 5 anos de seca. Só que hoje, tratado pelo Senhor, eu não posso permitir que nenhum dos meus sofra. Traz todo mundo. Você consegue entender isso? Que coisa mais linda. Nós temos Jesus, irmãos, e a oportunidade de levar todos os nossos a desfrutar dessa bênção que é Jesus. Amém? Bata palmas e glorifique a Jesus.